meu nome é Ana Júlia Weber, ou Ana Resume, e hoje eu tô aqui pra gente comparar cursinho online com cursinho presencial e te ajudar a escolher o melhor pra você. Então, se você é vestibulando e ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreve aqui e deixa um like nesse vídeo pra me ajudar a continuar ajudando vocês. E antes de começar o vídeo, deixa eu fazer aqui o meu marketing, porque eu produzi um cronograma de estudos, eu faço todo ano e agora tá disponível a edição 2022. É um cronograma completíssimo, tanto com estudo de teoria, são 30 semanas de estudo, né, com todas as matérias que você tem que estudar, e também com prática de prova, então as práticas de prova já estão todas organizadas, inclusas nas semanas, além de muito mais, enfim. Quem quiser adquirir o cronograma, o primeiro link tá aqui na descrição, ele é um material digital, mas eu sugiro fortemente que você imprima, porque é um material que você vai usar o ano todo. Eu imprimi aqui o meu pra mostrar pra vocês, e, gente, tá lindo demais, sério, vale muito a pena. Então vamos lá, galera, cursinho online ou presencial? Eu recebi muito essa pergunta agora no início do ano, né, sempre que começa um ano letivo, sempre que a gente tem que escolher um cursinho pra ir, a gente fica com essa dúvida, né, será que vale mais a pena fazer um cursinho online ou ir para um cursinho presencial? E assim, eu acho que depende do perfil do aluno, então assim, não é uma escolha que vai ter uma opção melhor genericamente. Aqui, isso é o melhor pra todo mundo. Eu acho que é uma escolha bem pessoal, por causa que depende justamente disso, do perfil do aluno. Como assim, Ana? Como assim do perfil do aluno? Eu acho que se você é aquele aluno que já tem uma certa experiência com os estudos, já tem uma facilidade em estudar, né, em sentar a bunda na cadeira e estudar, já tem um hábito de estudos, já tem uma rotina de estudos, já tinha uma rotina de estudos no ano passado, porque o online, ele exige essa autocobrança por parte do aluno. Então, como você não tem que acordar e ir até o cursinho, né, você vai estudar em casa, então exige que você consiga se cobrar sozinho pra fazer isso, né? Que você tenha autodisciplina, então que você realmente consiga se organizar pra isso sozinho. Então aquele aluno que já tem uma certa facilidade nisso, em se autocobrar, em se organizar sozinho, né? Eu acho que o online é uma ótima opção. Agora, também tem aquele aluno que às vezes precisa de um ambiente de estudos, né? Pra conseguir se concentrar, enfim. E às vezes não tem esse ambiente em casa, então busca isso num cursinho presencial, porque o cursinho presencial, como é que eu posso falar? Assim, uma vibe de estudos, né? Claro, você vai estar ao redor de outras pessoas que também estão lá estudando com o mesmo objetivo que você. Então, às vezes, pro aluno que precisa de um incentivo a mais, é uma boa escolha ir pro cursinho presencial, porque você tem essa vibe de estudos com você, né? Você tem uma rotina, então pra quem também tem dificuldade de se concentrar em casa, tem dificuldade de se autodisciplinar, eu acho que o presencial vai ser uma melhor opção, porque querendo ou não, é como se fosse uma obrigação maior, né? Você tem que ir até a aula. Então, para esse perfil de aluno que às vezes precisa desse ambiente, dessa ambientização, o presencial vai ser mais produtivo, vai fazer com que o aluno estude mais. Para ajudar um pouquinho mais vocês nessas escolhas, eu separei os pontos fracos e os pontos fortes de cada uma das duas modalidades. Então, vamos começar falando do cursinho online. Quais são as vantagens de estudar online? Em primeiro lugar, sem dúvida, para mim seria o menor custo, né? Financeiramente é muito mais benéfico. Os cursinhos online costumam ser bem mais baratos que um cursinho presencial. Os cursinhos presenciais têm valores aí, mensalidades absurdas muitas vezes. Outra vantagem do online é que geralmente as aulas, elas pode ser que tenham ao vivo, mas elas também ficam gravadas. Então isso faz com que a sua rotina fique bem flexível. Você não fica preso a horários de aula. Você pode ter essa flexibilidade mesmo dentro da sua rotina, de se não quiser assistir naquele momento, naquele horário, dá para assistir gravada depois. Então eu acho que o aluno tem muito mais flexibilidade. Isso para mim é um ponto que conta bastante. Eu sempre gostei de, assim, de dominar minha própria rotina, de realmente escolher o que eu quero fazer, o que é melhor pra mim em cada horário do dia. Então acho que é uma vantagem do online que muitas vezes no presencial não tem, né? Porque no presencial é aula no período matutino, é todo dia de manhã aula. É aula no período noturno, é todo dia à noite aula. E outra vantagem do online é que você consegue personalizar bem os seus estudos. O que eu quero dizer com isso? Você consegue montar o seu próprio ritmo de estudos. Você não precisa seguir necessariamente os conteúdos do cursinho, a velocidade com que o cursinho presencial, né, dá os conteúdos. Isso no presencial é uma regra, você vai com a manada. E no online, como é você sozinho na sua casa, você consegue ditar o seu próprio ritmo. Então, às vezes tem matéria que você é melhor, você consegue acelerar mais aquela matéria, andar mais rápido com ela. Tem matéria que você precisa frear pra entender. Então, eu acho que tudo isso online traz de benefício, né? Tanto o simples fato de você poder pausar a aula, de você poder assistir mais rápido, assistir
mais devagar, quanto os seus estudos como um todo mesmo, né? Tipo, essa matéria é muito importante para a prova que eu vou prestar, então eu quero dedicar mais tempo para ela. Você pode se organizar para isso no online, diferente do cursinho presencial, onde a distribuição das aulas e a carga horária vai ser genérica, né? Vai ser para todo mundo igual. Agora vamos falar dos pontos negativos de um cursinho online. Em primeiro lugar, sem dúvidas, eu acho que é o fato de ser muito mais fácil de você procrastinar, porque você tá dentro da sua própria casa. Eu, pelo menos, quando eu tava estudando online, eu estudava no meu quarto, então a minha cama é aqui do lado, como vocês estão vendo, e daí fica bem difícil, assim, você ter essa disciplina de ficar sentadinho ali no horário que você tem que ficar e não ir pra cama, assistir aula na cama, ou enrolar, dizer, eu vou deitar um pouquinho agora, depois eu faço isso, eu vou fazer tal coisa agora, depois eu estudo. Então eu acho que é um lado bem ruim do online, você tá muito mais disposto a procrastinar as tarefas. Então é difícil, assim, no início do ano vai ser fácil você ter os seus horários de estudos, mas vai chegando ali pro meio do ano, você já vai ficando um pouco cansado, vai surgindo algumas tentações, tipo aquele soninho depois do almoço, acordar um pouquinho mais tarde. Então isso com certeza é uma desvantagem do online. E outra desvantagem também é a falta de interação, né? Tanto com os seus colegas de cursinho, seus colegas de turma, na verdade você nem tem, né, colegas no online, tanto a falta de interação com os professores mesmo, e isso pode fazer falta para alguns alunos, né? Tanto no sentido de, assim, você precisar se comunicar às vezes para entender algo, para entender uma matéria, quanto também para sua saúde mental, né? Porque um ano de cursinho online, muitas vezes é um ano que você vai se sentir bem solitário. Você não vai ter tanto contato social com as pessoas, né? Querendo ou não, quando você vai pro presencial, todo dia você tá tendo contato social com... Você tá ali interagindo com as pessoas, você faz amizades, você tem algo às vezes pra fazer no sábado à noite, né, que alguém te convidou, e às vezes o online te restringe disso porque você não tem contato com outras pessoas. Eu acho que isso talvez não seja muito saudável, né, emocionalmente saudável. Então eu acho que tem que ter no online um cuidado a mais com essa saúde mental, né, também tem que saber diferenciar bem os momentos de estudo e de descanso, porque acaba se confundindo um pouco, né, tipo, como eu falei, quando eu tava estudando online, eu estava no meu quarto, então às vezes eu tinha muita dificuldade de separar isso, o momento de estudar e o momento de descansar, porque fica tudo no mesmo ambiente. Então, até hoje, eu ainda sofro com reflexos disso, porque como o meu quarto virou meu ambiente de estudos e de trabalho, às vezes, eu estando em casa, eu não consigo descansar. Parece que eu tenho que sair de casa e fazer alguma coisa pra distrair a minha cabeça. Então, é uma desvantagem bem grande do online isso, e a gente sabe o quanto o emocional é importante pro vestibular. Vamos falar agora, então, do cursinho presencial, vantagens e desvantagens. Vamos começar pelas vantagens. A primeira vantagem que eu listei do cursinho presencial é com certeza a estrutura física. Então o fato de você ir até uma sala de aula, vários cursinhos têm ambientes individuais de estudo que são confortáveis, né, que te geram uma motivação para estudar. Então tudo isso eu acho que é bem positivo para os seus estudos. Você estar, aquilo que eu falei já lá no início do vídeo, você estar ao redor de pessoas que também estão estudando, você ter uma sala de aula, né? Eu acho que essa caracterização da sala de aula traz essa vibe de estudos que eu falei lá no início. Outro ponto é que eu coloquei como desvantagem do cursinho online, eu coloquei aqui como vantagem do presencial, que no presencial você tem mais apoio emocional, na minha opinião, né? Os cursinhos, né, mais modernos, digamos assim, estão trazendo isso. Geralmente os cursinhos mais modernos têm uma psicóloga, tem um acompanhamento mais de perto do aluno, então os professores estão ali vendo os alunos, às vezes tem coordenador pedagógico que acompanha os alunos, e isso traz um conforto emocional, e isso faz com que, às vezes, se você não tá muito bem, se você tá chegando ali no seu limite, no seu desgaste, né, mental, é bem mais provável que alguém perceba e alguém te ajude do que você estando em casa que não tem ninguém te vendo, né? Então, como eu falei, a saúde mental é extremamente importante para um vestibular, para uma prova, e isso, o cursinho presencial, você ir até um lugar, você estar rodeado de pessoas, fortalece esse apoio emocional. E também só o fato de você ter contato com outras pessoas e ver que tem várias pessoas passando por essa mesma situação que você, por essa situação de pressão, né? Que a gente sofre muita pressão nesse ano de vestibular. Então, o fato de você ver que outras pessoas também estão passando por aquilo, que você não tá sozinho, é um apoio emocional. E sem dúvidas, assim, eu listei por último, mas na minha opinião é a maior vantagem do cursinho presencial, é que geralmente ele já te dá toda a sua organização pronta. Alguns cursinhos online estão com isso agora, também já estão dando cronograma para os alunos, já dão toda a organização para o aluno, mas é algo mais característico do cursinho presencial, até pelo fato de você ter horários
horários fixos de aula, isso faz com que aí metade da sua organização já esteja pronta, né? Os momentos de aula já estão todos organizados, você tem momentos de plantão de tira dúvidas, oficina de redação, então tudo isso o cursinho já monta pra você e você recebe isso pronto, é só você seguir, você não precisa se desgastar tendo que se organizar, né? Organizar a sua semana, geralmente isso já tá mais ou menos pronto, o horário de cada tarefa, o horário de cada coisa já tá ali pronta, então toda essa organização dos estudos, eu acho que o cursinho presencial é muito mais forte nisso, em dar pro aluno uma organização já pronta. Agora, as desvantagens do cursinho presencial. A primeira desvantagem é o ensino ser em massa, e isso eu coloquei como vantagem do online. Quando eu falei que no online você pode personalizar seus estudos, no presencial isso fica muito mais difícil, porque você tem esses horários regrados, então meio que você assiste as aulas no mesmo ritmo, né, e as mesmas aulas que todo mundo ali do cursinho tá assistindo, então é como se fosse um estudo genérico, né. Às vezes você tem um pouco de dificuldade daí de personalizar, de dar mais atenção para suas dificuldades, né, de conseguir seguir um ritmo mais rápido com as suas facilidades para adiantar a matéria. Então acho que às vezes esse ensino em massa é uma desvantagem bem grande do presencial, né? É o que eu sempre digo, assim, se você fizer o que todo mundo tá fazendo, você não vai ser aprovado. Repetindo aqui a frase que eu já trouxe. Então você vai estar só andando com a manada, você não vai conseguir se destacar, né? E pra ganhar, pra conseguir essa vaga aí concorrida, você precisa se destacar. Outra desvantagem do presencial é aquilo que todo mundo pensa, que é o tempo que você perde com o deslocamento. Então, assim, quem mora aí, principalmente em grandes cidades, às vezes leva, sei lá, 1 hora pra chegar no cursinho e 1 hora dentro de uma rotina de vestibulando que tem bastante afazeres no seu dia a dia, às vezes pode ser considerado uma perca de tempo, né? Você ficar no trânsito assim tanto tempo. E sem contar que você tem que se arrumar pra ir pro presencial, então, tipo, o deslocamento não é só o carro em si, né? Eu acho que nisso você perde um pouco de tempo e com certeza é uma desvantagem, né? Às vezes até no fato de você, no horário que você acorda, por exemplo, se você começa a assistir a aula às 7h30, se a sua aula é 7h30, no online você pode acordar às 7h20. 7h20, 7h30 você vai estar ali assistindo aula no computador. No presencial, não. Às vezes, pra ir pra aula às 7h30, você tem que acordar às 6, 6h30, pra conseguir fazer toda a organização pra ir até o cursinho presencial, né? Outra desvantagem do cursinho presencial é que, ao mesmo tempo que esse ambiente é rodeado de pessoas que querem a mesma coisa que você, pode te motivar a estudar, a manter um hábito de estudos e uma constância nos estudos, isso também pode ser ruim, né? Porque é aquilo que a gente fala da competitividade que existe nesse meio e que isso pode ser um pouco tóxico pra você, pode afetar aí sua saúde emocional, e eu acho que no presencial isso é muito mais forte, né? Às vezes no online, pelo fato de você estar sozinho em casa, você até esquece um pouco disso em diversos momentos. Já no presencial tem sempre aquela competitividade, resultado de simulados, você tá sempre se comparando com os outros alunos, e essa de comparação pode ser muito negativa pra você. E a última desvantagem é também uma bem óbvia, que é que pelo fato de as aulas serem presenciais, você não consegue reassistir as aulas, né? A não ser que seu cursinho grave todas as aulas e disponibilize online pra você. Mas no cursinho presencial tradicional, você não consegue reassistir as aulas, você não consegue pausar, você não consegue assistir mais rápido, assistir mais devagar. Então é aquela falta de personalidade dos estudos, né? Tipo, de você fazer do seu jeito, do jeito que é melhor pra você. Como eu já falei aqui, o cursinho presencial ele vai ser genérico, vai ser o que serve pra todo mundo. E eu acho que reassistir aulas é muito bom, principalmente quando a gente fala em revisão, né? Revisar conteúdos é justamente isso. Então, quando você encarar ali um conteúdo que você tem que revisar praticamente do zero, que você sentiu muita dificuldade, enfim, você vai ter que buscar isso em outro lugar, se você estiver no cursinho presencial, né? Você não vai ter essa aula pra reassistir, você não vai ter essa oportunidade de reassistir a aula. Já é algo que você tem daí no cursinho online. Você pode ter assistido lá no início do ano, só que chegou ali no meio do ano, aquilo ali estava enfraquecendo, você precisava reforçar aquele conteúdo, você pode voltar e reassistir aquela aula. Então tá, trouxe vantagens e desvantagens das duas modalidades de cursinho, e agora eu vou trazer um pouquinho da minha opinião. O que foi melhor pra mim, Ana Júlia, na minha opinião, o que funciona, o que se enquadrou no meu perfil de aluno, né? Mas como eu disse lá no início, é uma decisão pessoal. Eu acho que cada um sabe de si mesmo, cada um se conhece e consegue enxergar, né? A partir de todas essas características que eu trouxe aqui pra vocês nesse vídeo até aqui, né? A partir dessas características vocês já conseguem enxergar o que é melhor pra vocês, né? Mas pra deixar o vídeo mais completo, eu vou dar a minha opinião. Eu acredito que eu só tenha sido aprovada no meu primeiro ano de cursinho porque ele foi online. Pra quem não sabe, eu fui pra um cursinho presencial, até porque eu nem trabalhei com a possibilidade de fazer cursinho online quando eu terminei meu terceirão, porque não era algo assim muito difundido ainda, sabe? Tipo, eu nem sabia que existia bons cursinhos online. Isso avançou muito mais na pandemia, né? Então eu fui pra um presencial e veio a pandemia. Então
Então eu fiquei algumas semanas no presencial e depois eu fiz todo o ano de cursinho online por causa da pandemia. E eu acredito que isso fez com que eu fosse aprovada, porque o fato de eu estar estudando em casa fez eu render muito mais. Eu percebi que eu tinha autodisciplina, que eu tinha essa autocobrança comigo mesma, então eu consegui render muito no online, né? Eu não perdia tempo com deslocamento, como eu tava morando com os meus pais, eu também tinha roupa lavada, tinha comida feita, então isso não fez eu perder tempo que eu perderia lá no presencial, que eu tava morando sozinha quando eu fui fazer cursinho presencial, então eu perdia muito tempo limpando a casa, lavando roupa, me deslocando até o cursinho, fazendo almoço, tudo isso fazia eu perder tempo. Quando eu vim pro online, a minha rotina rendia muito, tinha dias que eu estudava várias horas, né, com qualidade, porque eu realmente conseguia me concentrar. Eu tinha um bom ambiente na minha casa, então isso fez com que eu conseguisse bastante foco, bastante concentração e fez com que eu evoluísse muito no meu ano de cursinho. O fato também de eu estar em casa sozinha, eu não tinha tanto acesso aos professores, né, a coordenadora pedagógica, eu tinha acesso a eles, mas não era um acesso humanizado, né, era pela internet. Então, isso fez com que eu buscasse as informações sozinha, que eu mesma fosse atrás das informações que eu precisava, que eu mesma procurasse resolução de exercício, tentasse achar a solução daquele meu problema sozinha. Então, isso fez eu evoluir muito como estudante, o fato de eu mesma ir atrás de solucionar meus problemas. Eu acredito que isso me deu um diferencial gigante, assim, eu não ficava esperando de professores, enfim, eu não esperava que os professores me dessem as respostas do meu problema, eu ia atrás sozinha e isso fazia eu aprender muito mais do que se eu só fosse num plantão tira dúvidas e o professor me desse a resposta pronta. E daí quando eu vim pro online, né, eu descobri que a rotina do cursinho online, ela era muito flexível, como eu já disse aqui pra vocês, e eu percebi o quanto o cursinho presencial me prendia, né, o quanto assim eu me sentia, eu tinha a tendência de querer fazer tudo que os professores pediam, então eu assistia todas as aulas, eu ia nos plantões tira dúvidas, eu ia nas aulas extras que às vezes nem tinha necessidade, então o ambiente do cursinho e tudo aquilo que os professores falavam, eu sentia que me prendia muito, e eu só fui perceber isso quando eu vim pro online. Então eu acredito que se eu tivesse ficado no presencial, talvez eu tivesse ficado boa parte do meu ano presa naquilo ali, só seguindo a manada, seguindo o que todo mundo fazia, e não teria evoluído tanto quanto eu consegui evoluir no online, né? Porque no online eu consegui de fato personalizar meus estudos, estudar aquilo que eu realmente precisava, conseguir render muito mais. Estudando online, eu percebi que eu precisava criar estratégias para me autoanalisar, para ver como é que tava a minha evolução, em que ponto da caminhada eu tava. Eu aprendi a praticar provas, eu aprendi a analisar a minha própria prova sozinha, porque isso no cursinho os professores faziam pra mim. E em casa eu aprendi a fazer isso sozinha, e meu Deus, o quanto eu aprendi mais dessa forma, né? Eu conseguindo me autoanalisar, eu analisando a minha prova, eu acho que isso fez muita diferença e fez com que eu evoluísse, assim, uns 3 anos de cursinho em um só. Então, com 1 ano de cursinho eu consegui ser aprovada, eu acho que isso foi graças ao online ter me dado todas essas aprendizagens, né? E eu acredito que se não tivesse sido online, eu não estaria aqui hoje, né, cursando medicina numa federal, tendo conseguido alcançar a minha vaga e ajudando outras pessoas, né? Porque eu não teria adquirido todo esse conhecimento que eu adquiri estudando em casa. Então, se não tivesse sido esse ano de cursinho, eu nem estaria aqui hoje no YouTube ajudando vocês. Que lindo, cara! Tá, talvez agora eu tenha puxado bastante a sardinha pro cursinho online. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, pode deixar aqui nos comentários. E também qualquer comentário que vocês quiserem fazer sobre o cursinho online, sobre o cursinho presencial, sobre a experiência de vocês, né, com esses mundos. Tragam aqui pros comentários, dividam a experiência de vocês. Tenho certeza que vai ajudar outras pessoas a tomarem essa decisão. E se você assistiu esse vídeo até aqui e ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreve e deixa um like se gostou do meu conteúdo. Beijão, gente, e até o próximo vídeo.